Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje uma aplicação bem interessante, é um projeto onde veremos o sentido de rotação, ou seja, você pode adaptar para algum sistema e monitorar o sentido de rotação de motores ou outras características interessantes que veremos na aula de hoje. Já deixe seu like, se inscreva no canal, vídeo que é um oferecimento da Toroid do Brasil, precisa de um transformador toroidal sob medida para o seu projeto, toroid.com.br e componentes eletrônicos na Tiger Comp, a loja fera em componentes, tigercomp.com.br. Na sua compra na Tiger, utilize o cupom WRKITS para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Estou utilizando eletrônica discreta para implementar esse sistema. Eu vou explicar aqui o passo a passo. Tenho certeza que você vai aproveitar para outras aplicações também. A ideia é simples. Nós temos um bit que indica a direção. E esse bit já pode ser retirado do seu circuito de controle. Você tem um circuito de controle que modifica o sentido de rotação de um motor em uma ponte H, por exemplo. Esse bit é aplicado no bit de direção desse circuito. Se ele está em 1, esses LEDs vão ter um efeito de acender em sequência em um sentido. Se o bit de direção estiver em 0, os LEDs acendem em sequência no sentido reverso. Essa é a lógica que implementamos aqui. Eu preciso também aplicar um clock nesse circuito para que os LEDs consigam ser sequenciados. E aí o clock você pode ter no próprio circuito. Para testar ele, eu fiz com 555, um clock bem simples, mas você pode testar com um gerador de funções. O clock poderá vir de um circuito PWM, de um circuito que gere esse sinal em uma frequência mais baixa, para você ver os LEDs trocando aqui de estado on e off. E aí você tem o visual para qual sentido esse motor está girando. Essa é uma ideia, mas outra ideia poderia ser para controle de cargas. Você pode conectar nas saídas aqui, ao invés de conectar LEDs, pode conectar drivers transistorizados que acionem relés. Pode ligar também drivers para acionar motores, pode ligar quaisquer outros tipos de cargas que você possa ligar e desligar com bits discretos. E você tem um controle de seleção, onde o bit de direção lhe dá a seleção da carga a ser acionada, e o clock pode ser até um botão simples que você clica nele e você envia esse pulso aqui para alternar entre as cargas que estão ligadas, entre a carga que está ligada e as demais estarão desligadas. Essa é toda a ideia de funcionamento do nosso circuito. Toda sexta estamos aqui desde fevereiro de 2014, lembrando isso para você. E rapidinho, depois você confere na descrição os links para os nossos cursos exclusivos. Tem muito conteúdo interessante para você aproveitar e expandir os seus conhecimentos. Dê uma conferida aqui. As entradas estão aqui, então direção, que é esse bit aqui, e clock. Eu tenho aqui basicamente um Demux 2:1 que eu implementei utilizando um 4081 que contém portas AND no seu encapsulamento. Quando eu aplico o sinal de clock e a respectiva entrada da porta AND estiver em 1, eu tenho o clock na saída. Se ela estiver em 0, eu não terei o clock, pois sabemos que uma AND precisa ter as duas entradas em 1 para que a saída seja verdadeira. Logo, se eu tiver 1 aqui, eu autorizo um clock no pino 9, por exemplo. Se eu tiver 1 no 13, eu autorizo um clock no pino 12. E o circuito aqui está arranjado de tal modo que eu nunca tenha ambos os pinos em 1, o 8 e o 13. Eu sempre terei eles um em 1 e outro em 0 e vice-versa, porque eu tenho uma lógica inversora com as duas portas que sobram e um transistor bipolar de junção. É uma dica adicional para você. Precisa utilizar uma AND e não consegue inverter um sinal, pode utilizar um transistor simples aqui para elaborar uma espécie de inversor, uma porta inversora, utilizando circuito que só tem portas AND. Então, com isso eu tenho
um demux, melhor falando para você, um demux 1 para 2. Ou seja, a minha entrada aqui é um bit único, 0 ou 1, e eu tenho duas saídas. Então eu coloco o 0 aqui, nesse de direção, está ligado como um buffer, essa saindo aqui, pois a outra entrada é constantemente nível alto, 5 volts. Colocando 1 no bit de direção, eu tenho 1 no pino 3 e eu venho aqui. A conexão está aqui, é 1 no pino 8. O clock A é o que sai. Eu tenho 1 aqui, o transistor Q1 está saturado, pois eu polarizo ele com R1, conduzo corrente do coletor pelo emissor. Tenho nível baixo no pino 6 de 1B. Está ligado como um buffer também. Então o pino 13 aqui está com nível lógico baixo. Se eu ligar aqui em 0, ou enviar um bit em 0, tenho 0 na saída dessa end. Portanto, o pino 8 recebe 0. E eu tenho 0 aqui. O transistor Q1 vai cortar nessa situação. Esse R2 garante 5 volts no pino 6, que habilita aqui o pino 4. Saída em nível alto de 1B, colocando 13 também em nível alto, liberando o clock B. Assim que funciona a seleção. Então, a direção indica aqui que eu terei ou o clock em A, quando eu coloco 1 em DIR, ou o clock em B, quando eu coloco 0 em DIR. Então, nós temos a compreensão já do demux. Agora vamos ver aqui o circuito que gera sequencial. A maioria de vocês já conhece o 4017, o circuito clássico. Então, o de cima recebe o clock A. Eu vou sequenciar A1, A2, A3, A4. Quando chega no 5, ele dá um reset aqui, através de D1, esse diodo de sinal. Então, ele volta para o Q0, que estará ligado. Eu pulei esta saída 0 para eu ter um ponto em que todos os LEDs, ou todas as saídas, estarão desligadas. Então a sequência é todas desligadas, liga 1, 2, 3, 4, todas desligadas, 1, 2, 3, 4. Isso é quando o clock A está habilitado. E aí veja outro segredinho interessante. O clock A também tem um sinal aqui, que eu coleto, por D2. Cada pulso em clock A envia um pulso verdadeiro para o reset de 4017 de baixo aqui. Quando eu tenho um clock em um 4017, o outro 4017 sempre estará resetado. Estará sempre com o Q0 em 1 aqui. Eu mantenho assim. Significa que sempre um clock estará coordenando tudo. Sempre terei um único 4017 funcionando por vez. Veja que o reset é mantido com um pull down aqui, desabilitado. Então, pode ser 10K, eu utilizei 9K1, mas você pode utilizar um resistor de 10K para o GND aqui, sem problema algum. 4017 de cima funciona assim. O de baixo recebe o clock B. Está aqui a label. Quando eu tenho o clock B, meu bit de direção está em 0, é a mesma sequência, só que aqui eu chamei de B. Então, B1, B2, B3, B4. O 0 aqui, B1, B2, B3, B4. Eu envio o clock para o reset do 4017 de cima, através de D4. Mantenho o de cima parado. O de cima não se movimenta quando o clock B está em ação. E eu também tenho aqui, através de D3, a reinicialização desse 4017 de baixo. E esse R4 é o pull down para manter aqui o reset em nível baixo, ou seja, desabilitado quando eu não quero reiniciá-lo. Até aí, tudo entendido. Aí eu tenho a minha lógica de saída, que é simples, como você já deve ter entendido. Eu utilizo o 4030, um CMOS que contém 4 XOR no seu encapsulamento, e eu sequencio A1, A2, A3, A4. Veja que quando eu estou sequenciando A, as entradas B estarão sempre em 0, porque o 4017 de baixo está sempre desabilitado.
Então eu tenho a minha sequência natural aqui, pois é uma XOR. Entradas verdadeiras, o número de entradas verdadeiras ímpar, a saída é verdadeira, significa que 1 aqui e 0 aqui, a saída é verdadeira. E eu vou sequenciar nesta sequência do A. E o B está ligado invertido. E aqui é o segredinho, o B1 está aqui embaixo, então B1, B2, B3, B4, quando o 4017 de baixo está em atuação. E sabemos que o de cima estará desligado, os As estarão com 0 nessa situação, por isso a minha sequência vai se dar no sentido inverso. Eu vou ter os LEDs acendendo no sentido contrário aqui. Aí, nós vimos então um circuito completo com eletrônica digital discreta, que nos permita fazer a detecção de um sentido de direção, modificando essa sequencial com os 4017. E aí pense em várias outras aplicações que você quiser. Outro detalhe interessante é que você pode adicionar mais saídas. O 4017 tem 10 aqui. Então você pode ter até 10 saídas com esse arranjo, mas vai precisar de mais portas XOR para isso. É a única questão aí, mas até 10 saídas você pode sequenciar desta forma que eu estou mostrando aqui para você. O esquemático fica para download aqui embaixo também, clique em mostrar mais e escolha o download. Vamos ver agora funcionando na bancada esse circuito, bem interessante. Ainda que você não utilize-o em alguma prática específica, você pode montá-lo e compreendê-lo para estudo de eletrônica digital. Também é muito útil, pode servir aí como um ótimo laboratório para cursos técnicos e até universitários. Vamos ver na prática então. Venha comigo! O circuito já está aqui em funcionamento para você conferir. Eu vou aproximar da câmera, você pode dar um print aí. Quem gosta de se basear nas montagens em protoboard pode copiar fio a fio. Embora eu não recomende esta prática, é sempre interessante seguir o diagrama esquemático, mas está aí para quem quiser. Eu não comentei, mas no esquemático estão representados estes capacitores aqui para o desacoplamento dos CIs, todos de 100 nano. Aqui é um 555 ligado como oscilador, tem um resistor de 10K, 100K, capacitor de 4.7 microfarad, eletrolítico, para esta frequência aqui. Esse é um LED para enxergarmos a saída do 555, e essa aqui é uma chave para trocar o bit de direção. Aqui nós temos o bit de clock, esse é o 4081, e aqui a chave é o bit de direção, ela seleciona entre 5 volts e 0, aqui no pino 2 do 4081. Aqui está o transistor, que implementa aquela porta inversora, utilizando o mesmo 4081. Os dois 4017, os diodos aqui de sinal, precisamos aí para não misturarmos as entradas que vão para os resets, os dois pull-downs, e aqui o 4030 XOR. Nossas saídas aqui sequenciadas da direita para a esquerda, como você pode ver. Então eles acendem em sequência e inicia todo mundo em off aqui, todos os LEDs desligados. Invertendo a direção, temos o sentido contrário. Como você pode ver, funciona exatamente como queríamos que o circuito funcionasse. Então bem interessante esta aplicação. Eu já peço para você escrever aí nos comentários outras aplicações possíveis para esse circuito aqui, que é um arranjo bem interessante. Também outra opção é você fazer conexões fazer em placa de circuito impresso e utilizar circuitos integrados em SMD e também os demais componentes, conseguirá miniaturizar bastante a montagem prática do circuito. Certo, galera? Prática bem simples hoje. Tem sexta, tem clássica sempre no seu WR Kits Channel, tá certo? Então continue acompanhando, continue comentando, like, inscrição no canal e ative as notificações, como sempre pedimos para você. Esse foi mais um vídeo de Engenharia Eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Continue acompanhando o nosso canal, aqui tem vídeo praticamente todo dia para você, mais de 3.500 vídeos publicados. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, mas agradeço a todos os membros que contribuem com o canal. Seja membro também, veja aqui embaixo no botão
todas as vantagens. Tenham todos um ótimo final de semana, bons projetos, aquele abraço e até a próxima!